do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos nos abrir para o Salmo 84. O profeta diz que a pontualidade faz parte do novo nascimento. A gente tem que ser pontual, né? Salmo 84. Lá em Sapucaia, o irmão Jonas não deixa passar um minuto. É igual a empresa, né? Uma firma, deu aquela hora, a sirene toca, é hora de entrar, é hora de sair também, é aquela hora pontual. É isso que o novo nascimento traz para nós, né? O rapto também será naquele horário que Deus marcou para nós. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Voando de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. O Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Eterno e soberano Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na tua presença, juntos mais uma vez para te adorar, para bendizer o teu nome. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração, os nossos louvores. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoa-nos, lava-nos com teu sangue, abençoa este culto, abençoa quem vai cantar, teus filhos que vieram aqui para te adorar, Senhor, com tudo. Como diz o salmista, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tu é o mesmo, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Ajuda e fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar e o irmão Levi vai cantar. Deus abençoe os irmãos. Vamos cantar Precioso para mim é Jesus.
rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao meu pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou nele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém? Buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém. Amém. Divino companheiro,
caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipar de toda sombra, já tem luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, eis meu coração para pousar. Faz em mim morada, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até lá. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Tirei para cantar os hinos mais antigos. Voltarei do juízo, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas e quer te salvar. E as 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscar a flor encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao regir voltou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscar a flor encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao pedir voltou. Amém. Hoje eu tô com uma gripe bem forte, então não tô conseguindo soltar 100% da voz hoje.
Hoje é bastante desconhecidos, tá? Peço muita ajuda de vocês para soltar a voz. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata, o ouro, o mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela um imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, lendo um fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenha cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela um imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do id do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela um imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. Amém? Vamos pôr de pé. Preciso que tu fique sentado, não bate na minha perna.
Vamos cantar com os olhos fechados, renova-me, enquanto recebemos o nosso pastor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. Em nome do Senhor Jesus. A irmã Elci tem um hino? Trouxe um hino? Pode cantar então. A irmã Elci vai cantar um hino para nós. Deus abençoe a todos. Boa noite para todos. Deus abençoe os irmãos através da internet também. Nós vamos ouvir um hino pela nossa irmã. Vamos sentar um pouquinho. Deus abençoe os irmãos. Creio em uma mensagem que está longe do alcance de conhecimento humano. A profundidade dela, para mim, vai muito além da extensão de um oceano. Essa sabedoria eterna deste Deus que me governa, nada tenho de mim mesmo. Discernem minhas intenções, são minhas convicções da revelação dos selos. Eu sou o filho dos selos, eu sou filho dos trovões, tenho predestinação para crer nas revelações. Na mensagem de um só homem recebi meu novo nome, mesmo sem merecimento. Pois foi no HM que ele mesmo me chamou, com a mensagem da hora ele me alimentou. Era cego e não sabia, já raiou a luz do dia, posso ver hoje quem sou. A mensagem dos trovões são minhas convicções, é a mais pura verdade. Não parei no rudimento, pois o Deus do firmamento não deixou pela metade. A mensagem de João é santa convocação, e o meu nome foi chamado. Fé de arrebatamento, só encontro se estou crendo nestes selos revelados. Eu sou o filho dos selos, eu sou filho dos trovões, tenho predestinação para crer nas revelações. Na mensagem de um só homem recebi meu novo nome, mesmo sem merecimento. Pois foi no HM que ele mesmo me chamou, com a mensagem da hora ele me alimentou.
Era cego e não sabia, já raiou a luz do dia. Posso ver hoje quem sou. Era cego e não sabia, já raiou a luz do dia. Posso ver hoje quem sou. Amém. Vamos nos colocar de pé novamente. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir para Apocalipse capítulo 2, verso 14. 2 de Apocalipse, versículo 14. Hoje a gente esqueceu o tripé. Aí vai ser o tripé humano mesmo, né? É ruim para quem fica segurando é se o pregador se inspira para ficar 3 horas aqui pregando, né? Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Vamos ler em Judas, versículo 11. Judas só tem um capítulo, né? É um livro com 25 versículos. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Eu tenho mais uma escritura, 2 Pedro 2, versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beú, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Grande e soberano Pai, só o Senhor para nos ajudar nesta hora, falar, advertir-nos, nos disciplinar, nos repreender e mostrar o seu grande amor para com cada um de nós. Abençoa os teus filhos, culto em toda parte que está sendo feito, e fala conosco e abençoa este povo aqui em Santa Maria do Herval, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. As escrituras que nós lemos, você vê que faz referência a uma pessoa, né? E essa pessoa é um profeta que Deus nunca esqueceu a sua doutrina, chamado Balaão, um profeta que o rei Balaque chamou para amaldiçoar Israel, o povo de Deus. Deus não deixou ele amaldiçoar Israel. Toda a sua maldição se transformou em bênção. Porque a Bíblia diz que aquele que amaldiçoa Israel é amaldiçoado, e aquele que abençoa Israel é abençoado. E o profeta disse que Deus nunca esqueceu o que Balaão ensinou. Há uma coisa que Deus não esquece, né? Doutrina. Doutrina é o ensino, né? O irmão Brana tirou um homem do púlpito e deixou na gravação um homem sexual fazer as gravações. Aí perguntaram para o irmão Brana por que o irmão Brana deixou um moço homossexual na sala de gravação fazendo as gravações e tirou o pregador do púlpito. O irmão Brana disse: o moço ali, ele sabe do erro dele
e ele não leva ninguém com ele. Se ele não consertar a vida dele, ele mesmo vai se perder. Mas aquele que estava pregando, ele leva milhares de pessoas com a sua doutrina para o inferno. Por isso que eu tirei ele. Umbanda mandou o homem descer. Então, há coisas que às vezes a gente quer julgar. Existem coisas que a gente acha que não devem fazer. Mas Deus trabalha com determinadas coisas, né? Deus tem as suas maneiras de trabalhar que nós não entendemos, porque Deus também não se entende. Deus é fé, né? Você tem que aceitar Ele por fé, né? Porque às vezes existem coisas na Bíblia. Deus usou Jefté, um filho ilegítimo, né, para salvar Israel, quando seus irmãos não queriam o governo dele. Só que Deus chamou Jefté, capacitou ele, e ele tinha estratégia de guerra. Então, o que Jefté tinha, seus irmãos com bom nascimento, dentro da linhagem, eles não tinham a estratégia de guerra. Então, eles buscaram Jefté. Jefté disse: eu só vou se eu for cabeça de vocês, né? Ele tinha estratégia. Deus chamou um homem aqui no Brasil que, de acordo com a Bíblia, o seu casamento não permitia ele ser um pastor. Mas Deus chamou ele. Veja, a Bíblia, pela Bíblia ele não podia, mas Deus o chamou. E você vai discutir com Deus? Sacudiu o Brasil e 7 nações. Com a mensagem de Mombrana. Ele tinha estratégia, ele tinha um dom dentro dele, não tinha as qualificações, apesar que para ser um pastor só precisa de uma qualificação, o chamado. Para quem deseja o apostolado, São Paulo colocou 19 requisitos, né? 19 requisitos, que hoje muitos verdadeiros pastores não preenche, né? Porque tem filhos não crentes e tanta coisa, mas só que São Paulo colocou aqueles requisitos para quem deseja ministério. Agora, quem deseja ministério, Deus nunca chamou o homem que deseja ministério, corre atrás de ministério. Nós encontramos Moisés fugindo, Deus atrás. Nós encontramos Saulo fugindo e Deus, perseguindo, aliás, e Deus atrás. Então, é assim que funcionam as coisas. E Deus, quando Deus deu a unção, a revelação, o conhecimento para o pastor Osmar, ele recusou, ele não se achou digno. Ele mandou as fitas para Goiânia, ele disse: eles têm capacidade. Agora eu, com uma pequena igreja aqui, uma igrejinha tão pequena, no interior de São Paulo, mas Deus tinha chamado a ele, Deus é que chamou. Né? Então, quando Deus chama, ele capacita. Né? João Wesley tinha uma mulher que não era crente, ia de cavalo na frente da igreja e gritava que João Wesley não vivia o que ele estava falando ali. Aí chegou um dia que ele disse: se Satanás tinha uma irmã, agora imagina só como era a vida deles em casa. Se Satanás tinha uma irmã, ele era cunhado dele. E ele foi o mensageiro, a 6ª era da igreja. Né? Ele foi o mensageiro. Então, meus preciosos irmãos, tem que haver uma chamada. Agora, nós vemos que Balaão aqui falava com Deus. Em sonho, Deus vinha, ele era um profeta, ele era da linhagem de Abraão, né, filho de Ló, mas ele tinha uma doutrina, veja que sendo um profeta, mas a sua doutrina estava errada. Porque o profeta disse: você pode ter uma doutrina errada e ter um bom espírito. Se você tem um bom espírito, aquela doutrina é consertada. O que Deus conta é o espírito que está na pessoa.
né? Ele fala isso na mensagem, a divindade explicada. Agora, Balaão, o profeta disse que ele estava atrás daquele prêmio, ele estava atrás daquela posição, ele estava atrás daquele dinheiro. Três coisas que derrubam o homem, né? Fama, dinheiro e mulher. São três coisas que vêm derrubar. Balaão caiu pelo dinheiro, não caiu por mulher. De repente tinha uma vida impecável, tinha uma boa família, bons filhos, mas no fundo tinha uma ganância pelo dinheiro. Foi ali que ele caiu. Então, Deus falou para ele não ir. Essa foi a vontade perfeita de Deus. E Balaque mandou príncipes com mais honras para falar com ele. E ele voltou a falar com Deus. Agora, se Deus disse não para você, não tente Deus de novo. Porque Deus vai aceitar o palpitar do seu coração, o desejo do seu coração. Não tente Deus de novo. Balaão disse: vocês esperem essa noite que eu vou falar com Deus. Quando ele foi falar com Deus, Deus não discutiu com ele. Não, Deus não disse para ele: já te falei para não ir. Não, Deus disse: vai com eles. Diga o que eu te disser. Agora, veja, no meio do caminho, aí Deus já não vem falar com ele. Deus já vem e fala com ele através de uma jumenta, em voz humana, repreende a ele. Veja só, um animal vem para te repreender. Às vezes você não obedece a Deus, e Deus usa um animal lá na rua, Deus usa um bêbado, Deus usa uma cigana, Deus usa um espírita, para te repreender, porque você não ouviu a voz de Deus. Você já pensou você ser repreendido por um espírita? Você ser repreendido por um bêbado? Porque você não quis ouvir a voz de Deus, Deus falando através da sua palavra, através do ministério pastoral, você não quis escutar. Aí quando você vê, a mula está te falando, a jumenta está te imprensando o pé, seu pé no barranco. E quando ele olhou ali, estava o anjo do Senhor com a espada desembainhada para poder matar a ele. Porque aí quando você não ouve a voz de Deus, aí vem o juízo. Aí veio o juízo. Mas Balaão prosseguiu. Ele não voltou. Deus disse para ele prosseguir. Olha só o perigo. Porque aí Deus disse para não ir. Depois Deus disse para ir. Há uma vontade perfeita, há uma vontade permissiva. Deus disse não vai. Aí ele insistiu. Deus disse vai. Aí ele pensou que Deus estava com ele. Aí aonde você é, você pensa que Deus está com você. Aí você começa a ser abençoado. Foi o que aconteceu com Caim. Caim sentiu a bênção de Deus e pensou que Deus estava com ele. Mas ele já tinha atravessado a linha da misericórdia. Deus não estava mais com ele. Ele apenas estava recebendo a chuva que cai sobre o trigo e cai também sobre o espinho. É a mesma chuva que unge o trigo, unge também o inso. Aí você já é um inso sendo abençoado, mas produzindo inso, produzindo espinho. Aí você se engana com as bênçãos. Aí logo você já vê o seu fruto. Mentira, engano, bebedice, e assim por diante. Aí quando você cair em si, você já está no fundo do poço. Quando a ficha cair, o negócio é quando a ficha cai. Quando a ficha cai. Porque você não ouviu a voz de Deus. A perfeita. Aí no mais Deus deixa você prosseguir. Com bênção. Agora,
Quando você começa a sentir que a coisa não está boa, porque você é um eleito, aí você retorna, arrepende. Agora, quando é o caso de Balaão, ele disse, não, mas Deus está me abençoando, ele está falando comigo. Mas ele não conseguiu amaldiçoar Israel. Mas Balaão, ele, como estava atrás daquele prêmio, daquela fama, daquele dinheiro, ele foi na retaguarda de Israel. Ele foi procurar a parte mais vergonhosa. Toda família tem a sua parte vergonhosa, tem aquele filho que envergonha os pais. Todo ministério tem aquela parte vergonhosa. Todo ministério, toda igreja tem a sua parte vergonhosa. É uma parte vergonhosa. Eu podia detalhar a parte vergonhosa, vocês estariam ficando com mais vergonha, mas eu vou deixar para você que está através da internet aqui, fazer um exame minucioso, né, dessa parte vergonhosa. O apóstolo São Paulo, ele falou que numa grande casa existe vasos de honra e vasos de desonra. São vasos, mas um é de honra e outros são de desonras. Então Balaão, ele sabia que o que tinha na retaguarda de Israel, onde tem toda a nação, onde tem, não somente em toda a nação, mas em toda a igreja existe. Veja o que ele fala. Eu tinha uma escritura aqui, mas o Senhor nos dirigiu a outra escritura. Quem dizer ser este, 164. Balaão saiu, olhou para baixo e disse, bem, que coisa, eu sei que um daqueles ministros casou com a esposa de outro homem. Olha, casou um ministro, Balaão disse, eu sei que um daqueles ministros casou com a esposa de outro homem. Havia em Israel também isso aí, havia no ministério de Moisés, problema de casamento e divórcio. Agora, para que existem essas coisas? Para que aqueles que não vão entrar tropecem. São exatamente as pedras de tropeço. Jesus também é uma pedra de tropeço. Nós fazemos parte do corpo. Então, no corpo tem a retaguarda. No corpo também tem o vaso de honra e tem o vaso de desonra. Todas, olha só, o ministro não tinha casado nem com uma viúva, era com a mulher de um outro homem. Todas essas outras coisas, ó, certamente eles tinham em abundância. Veja, Israel tinha, Balaão sabia. Então, Balaão, sabendo disto, ele se esqueceu de ouvir o grito do rei no acampamento. Ele se esqueceu que tinha uma coluna de fogo, uma nuvem, o grito do rei, os trovões, o novo nome, o que aquele povo cria. As pessoas começam a olhar os erros, as falhas de um ministério. E a qualidade daquele ministério, o que aquele ministério carrega. O valor que ele carrega, que ele tem. Ele nunca viu a rocha ferida, Balaão, aquela serpente de bronze pendurada lá para expiação. Ele não entendeu que eles não estavam ligados a nenhuma organização. Eles estavam ligados ao pacto de Deus e estavam caminhando nisso. Estão vendo? E Balaão disse, fundamentalmente, ele tinha escritura para condenar Moisés. Ele tinha escritura para condenar aquele ministério. Ele era fundamental, mas ele era falso. Israel tinha tudo aquilo que ele falava. Tinha todos aqueles defeitos. Mas é o que tem numa grande casa. Vaso de honra e de desonra. Disse São Paulo a Timóteo. Não viu a grande casa de Brana? Tinha lá Roy Robson, que voltou da guerra, e a mulher lhe abandonou, e ele teve que casar outra vez. Mas ele nunca deixou de ser ministro de Brana.
tinha lá John Martin, casado pela segunda vez. Isso aí Balaão não viu, que ele nunca largou William Branham, nunca largou os ensinamentos. Tinha lá Billy Paul, que já partiu, todos esses que eu tenho falado já partiram, também com os mesmos problemas, para tropeço, para que o incrédulo não entre, tropece. Tinha tudo isto lá. É tão bom quando Deus te dá a revelação, te dá a luz. Quando você não é um Balaão, você já vê logo que é um Balaão. E quando você vê que é um Balaão, você tenta demonstrar uma ou duas vezes e você vê que não dá, tira a mão daquilo. Afasta-se. Como o pastor Osmar pregou nas últimas mensagens, bloqueia. Não fique com ele no seu celular. Porque é maldição no seu celular. Daqui um dia até explode, trava. Né? Você tem determinadas pessoas no seu celular. Vai dar problema. Então, e Balaão disse fundamentalmente, edifica-me 7 altares. Olha ele com o número perfeito. Das 7 eras, dos 7 selos, dos 7 trovões. Isso é o que Jeová exigia. Ele sabia disso. Isso é o que Jeová recebeu de ambos os lados. Muito bem. Ponham 7 novilhas sobre eles, representando 7 eras da igreja. O sacrifício, a redenção. Até parecia que ele era verdadeiro. Mas ele fazia aquilo por fama, por dinheiro. Agora você tem que descobrir qual é o motivo e objetivo desse pregador. Desse homem que posta na internet foto com o pastor Osmar, que antes chamava o pastor de mentiroso. Veja qual é o objetivo dele, qual é o motivo. Gente, o pastor foi, mas a voz continua. A voz está em mim, a unção está em mim. Está no pastor Mendes, está no ministério. Irmão Brana foi, mas a unção ficou. A voz ficou na esposa. Nunca saiu dela. Muito bem. Ponham 7 novilhas sobre ele. Isso é o que eles estavam fazendo lá embaixo no acampamento. Lá embaixo, pregando a verdade. Moisés, Balaão resolveu pregar a verdade do lado de cá. Mas tinha 1%zinho de inverdade, que era só o eleito para poder enxergar. Põe-me 7 carneiros sobre eles, porque virá um Messias algum dia. Ele também sabia que viria um Messias. Ele sabia da vinda. Ele sabia dos mistérios. Mas existia uma coisa. Ele não cria na mensagem de uma só pessoa, sendo Moisés. Porque eles entraram na contradição de Coré. Eles criam na mensagem de uma só pessoa, Brana, não João. São os pequenos pontos. É aquele centímetro que você começa na construção e lá em cima já tem uns 20 centímetros. Aí tem que derrubar a parede, tem que derrubar tudo, tem que recomeçar. Veja, fundamentalmente eles estavam ambos certos. Fundamentalmente. Estão vendo? Mas um dia, quando ele viu que não conseguia pegá-lo nisso, ele disse, se somente nos organizássemos em união, e foi aí quando cometeram o seu erro. A organização, a denominação. Gente, para escolha e a eleição de um pastor numa igreja local, nenhuma junta de diácono tem nada a ver com isso, nem administradores, é o voto da igreja. Aí vocês vão tropeçar nessa pequena coisa. É o voto.
E depois que foi feito o sacrifício, a era de Pérgamo, 152. E depois que foi feito o sacrifício, Balaão estava pronto para profetizar. Mas Deus travou sua língua, ele não podia amaldiçoá-lo. Ele os abençoou. Balaque ficou muito irado, mas não havia nada que Balaão pudesse fazer no tocante à profecia. Ela tinha sido falada pelo Espírito Santo. Assim Balaque disse a Balaão para descer lá para o vale e olhar a retaguarda de Israel para ver se haveria alguma maneira de amaldiçoá-lo. Olha, o Balaão hoje com Balaque, ambos descendo a retaguarda para procurar uma falha no ministério, como tentaram achar no ministério do irmão Brana. Vão tentar achar no ministério de João, para atacar ali. Foi o que fez Balaão. Mas veja que Balaão morreu ao fio da espada. A palavra. Veja aqui. As táticas que Balaque usou são as mesmas táticas que eles usam hoje. As grandes denominações. Olhem para baixo para os pequenos grupos e qualquer coisa que encontrem entre eles para provocar um escândalo. Olha só, eles anunciam em voz bem alta. Se os modernistas vivem em pecado, ninguém diz nada sobre o fato. Mas se algum dos eleitos cai em algum problema, e cada jornal o anunciará nos 4 cantos do país, você nunca vai achar uma mancha num lençol escuro. Mas qualquer pinguinho num lençol claro, branco, você vê. A primeira coisa que você vê. Você não vê o lençol, você vê a manchinha que está ali naquele lençol. Agora, quando ele é escuro, você não enxerga. Você vai até dizer que lençol bonito. Agora, quando ele é todo clarinho, Deus sempre deixa um pinguinho ali. Porque tem aqueles que procuram a falha, eles têm que achar. Os olhos deles nunca enxergam a qualidade, o caráter, a revelação. Eles têm olhos para enxergar falhas, não qualidade. Ele disse aqui, sim, Israel tinha sua retaguarda carnal. Eles tinham seus lados que não eram dignos de elogios. Nós também temos aqueles que não são dignos de elogio, mas faz parte do corpo. O corpo, você usa roupa porque você tem as partes vergonhosas do seu corpo que tem que estar coberta. Hoje a roupa é a palavra. Para cobrir todas as partes vergonhosas do corpo. O ministério quíntuplo, o profeta diz que é as roupas íntimas de Deus, que são apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores. Esta é a parte íntima do Senhor. Eles tinham seus lados que não eram dignos de elogio. Mas, a despeito de suas imperfeições, pelo propósito de Deus que age através da eleição, pela graça e não pelas obras, eles tinham a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Eles tinham a rocha ferida, a serpente de metal e os sinais e maravilhas. Eles foram vindicados, não em si mesmos, mas em Deus. Mas será que eles viram isso? Não, Balaão não viu. Balaão não viu a nuvem, não viu a rocha ferida, a serpente de metal que curava. Os Balaões desse dia não veem os trovões revelados, trazidos através de Apocalipse 10, 8 a 11, que é um ministério. Não é um homem particular, é um ministério, é a esposa, é um corpo.
As pessoas estiveram muito enganadas sobre nós na forma de crermos, porque isso é fé, não tem explicação. Não tem como nós explicar essas coisas pela internet. Isso não se explica, porque isto, meu irmão, é Deus. É Deus. Você pode explicar Lutero, Wesley, Pentecoste, o irmão Branham de Apocalipse 10, 1 a 7, você pode explicar, mas do 8 ao 11 você não explica, é eternidade, é Deus. Por quê? Foi a mensagem de uma só pessoa. E continua sendo a mensagem de uma só pessoa. Mas nunca vai faltar Balaão. Nós vemos Balaão aqui no Pentateuco e encontramos Balaão lá na Revelação em Apocalipse. Se você encontra Balaão lá, ele está aqui. Porque nós estamos no Apocalipse. Nós estávamos no Gênesis e do Gênesis nós caminhamos até o Apocalipse. Porque são dois livros que o diabo odeia. Gênesis, o começo. E Apocalipse, o fim. Agora, quando você chega em Apocalipse, lá está Balaão, lá está Jezabel, lá está a besta, o anticristo. Tudo se encontra ali, porque é o juízo final. Nós encontramos a noiva, o sétimo anjo, nós encontramos a mensagem de uma só pessoa, aqui em Apocalipse. E Balaão falhou, porque Balaão não era filho de Abraão, era sobrinho de Abraão. Se você não é filho de Brana, não é filho dessa mensagem, você não vai ver a revelação do dia, a fé do dia, porque você é apenas sobrinho, um parente de longe, um apóstata, que se apostatou para Sodoma e Gomorra, que foi o que fez Ló. Veja que Ló se afastou de Abraão por causa de dinheiro. Seus filhos, todos foram gerados dentro dessa ganância pelo dinheiro. Balaão era filho de Ló, tinha a ganância pela fama, pelo dinheiro. Ló foi o prefeito da cidade, foi o juiz da cidade. E quando você encontra esses intelectuais, filhos de Caim, que entra na contradição de Coré, depois da morte do irmão Branham, começou a surgir os ismos. Antes da sua morte já começou os ismos querer aparecer, mas ele estava ali para cortar. Depois da morte do irmão Branham veio a ressurreição isolada, a dualidade, e foi aparecendo tanta coisa. Batismo no nome de William Branham. William Branham, Deus, é adorado na África até hoje. Todos esses ismos começaram a aparecer. Ismo porque está fora do companheirismo da palavra. Você vê, companheirismo, ismo. Agora, depois da morte do pastor Asmar, vai começar a aparecer os ismos. Aparecer os ismos. Espíritos políticos. Espíritos que quer ficar ouvindo só o CD. É espírito. Porque está trazendo divisões sensuais. Como disse o apóstolo Judas, vai começar a surgir. Por quê? Porque essa morte é Deus levando a esposa para o último teste. A partida dele é exatamente para Deus fazer uma limpeza. Ele falava em peneira. Deus fazer uma peneirada e deixar ela perfeita. Há muitas coisas nessas vestes que tem que sair. Muitos enfeites que Deus não escolheu para estar. Vai ter que sair. E sai através de ismos. Como saiu em Apocalipse 10, de 1 a 7, agora sai em Apocalipse 10, 8 a 11. Deus abençoe vocês. Vamos curvar nossas cabeças. Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, abençoa teus filhos em toda parte, que estão
nos acompanhando aqui. Abençoa teus filhos aqui que estão presentes. Se tem alguém enfermo através da internet, aqui presente, Pai, que eles não saiam deste lugar doentes, saiam curados. Tua unção, tua verdadeira unção está neste lugar. Fortalece e abençoa cada um dos teus filhos. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas e as nossas falhas. Muito obrigado por esta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, eu estou sentindo de orar por vocês. Os enfermos, vêm aqui, passa uma fila aqui, eu quero orar por vocês. Eu quero ungir com óleo. A gente necessitada aqui, aproveita a oportunidade, venha, porque eu vou ungir e vou orar por vocês. Só vocês mesmos sabem dos seus problemas, né? Eu não sou nenhum vidente para revelar os seus problemas. Agora você sabe dos seus problemas e creia somente, porque as Escrituras dizem em Marcos 16, se colocar as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo a doença, toda a enfermidade que estão sobre estes corpos, que estão nessa fila de oração. Eu ordeno que Satanás deixe essas vidas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo problema de pulmão, que é a sequela da Covid, pulmão que estão cheios d'água, veias entupidas do coração, problemas mentais, eu ordeno que esse demônio saia dessas vidas agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu estás descoberto, Satanás, e tu não pode ficar nessa vida, na forma de gripe, de tosse, de sinusite. Ó Deus, na cruz do Calvário, o Senhor comprou a cura dos teus filhos, e nesta hora, Senhor, eu unjo a cada um com azeite, no nome do Senhor Jesus Cristo, e coloco as minhas mãos sobre eles, conforme a tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Venha, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem mais vinho, irmão Levi? Quanto mais vinho para nós? Pode sentar. Eu pensei que o Elisiane ia trazer o menino para a gente orar. Falei para ela, aniversariante. Às vezes penso em desistir de tudo isso. Eu estou vivendo meu pior momento. Tudo certo por fora, mas chorando por dentro, bem cansado estou. Dentro do meu peito um vazio enorme, uma vontade grande de gritar bem alto. Minha alma pedindo socorro, uma direção, alguém que me dê a mão. Mas uma voz suave tão profunda diz: se você parar e desistir, quem vai ser aquele que inspira os outros a vencer? Mas uma voz suave tão profunda diz: se você parar e desistir, quem vai ser aquele que inspira os outros a vencer?
sei que está pesado esse fardo, mas olha o que passei só pra te ter pra mim. Eu sei o tamanho da tua dor, nenhuma lágrima foi em vão. Estou no controle e te digo, se tua força acabou, eu estou contigo e vou lutar, pois eu enxergo tua dor. Contigo eu vou, estou aqui. Oh, 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 mais uma voz suave, tão profunda, diz: se você parar e desistir, quem vai ser aquele que inspira os outros a vencer? Eu sei que está pesado esse fardo, mas olha o que passei só pra te ter pra mim. Eu sei o tamanho da tua dor, nenhuma lágrima foi em vão. Estou no controle e te digo, se tua força acabou, eu estou contigo e vou lutar, pois eu enxergo tua dor. Contigo eu vou, estou aqui. Eu estou aqui. Contigo estou aqui. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos lá de Seropédica, Rio de Janeiro, irmã Kelly Lima, irmão William, irmão Irã, irmã Lenira, irmã Lenise, Eloá, Alice, Samuel, Benjamin. Deus abençoe os irmãos também na Bahia, né? Irmão Sérgio, e os irmãos aí em Tapetinga, e os irmãos também aqui em Alvorada, a irmã Elodia, a irmã Fabiana, irmão Jefferson ali em Caxias do Sul, irmão João Marcos em Canoas, irmã Juliana Posto Chave ali em Alvorada, aliás, em Viamão, na Vila Elza, irmã Jerusa Ramos, Deus abençoa, irmão Nilson dos Santos, a irmã Suzana ali em São Leopoldo, e muitos outros, irmã Inês Cruz Clausso em São Leopoldo, irmão Marcelo em Itaara, juntamente com a irmã Rosana, irmão Paulo Tubia em Criciúma, e os irmãos aí de Criciúma, que Deus abençoe, irmão Derli, irmão Salomão, o irmão José Vieira, irmão Orlando, Deus abençoe vocês, também a irmã Gerda lá em Blumenau, irmão Haroldo e a irmã Sara ali em São João Batista, que Deus abençoe, irmão Fonseca, né? Valdemir Fonseca ali em Mato Grosso do Sul, que Deus abençoa. Deus abençoe também a irmã Cimeia e o irmão Francisco aí em Belém do Pará, né? Essas famílias aí que a gente está atendendo, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos. Não é possível ler o nome de todos aqui, mas que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar por vocês aí também através da internet, os irmãos da África. Deus abençoe o irmão Xadreque, irmão Salomão, irmão Bonde. Deus abençoe vocês aí em Chimoio, aí em Maputo. Deus abençoe o irmão Davi, aí na Flórida, nos Estados Unidos. Que Deus te abençoe. Pai Celestial, nós te agradecemos por este momento, pela sua palavra, pelos teus filhos. Dê uma bênção especial, que é o batismo do Espírito Santo a cada dia, Pai, no coração dos teus filhos. Como disse aquela voz para o irmão Brana, isto que é o Espírito Santo que você pregava, o divino amor, e o nosso profeta esteve dentro daquele divino amor.
E ele voltou para aquele divino amor. Nós estaremos indo para dentro daquele divino amor. Obrigado, meu Deus. Dê-nos um coração perdoador, cheio do teu amor, do teu Espírito Santo. Guarda teus filhos, leva cada um em paz para os seus lares. Abençoa teus filhos aí em Seropédica que estão reunidos, a congregação, para ouvir a tua palavra. Abençoa e os outros teus filhos em toda parte. Nós pedimos a tua bênção em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.